vamos dar início ao segundo dia da Semana de Debates Sociais. Hoje, a gente tem alguns convidados diferentes, né? Estamos aqui com a representante dos adolescentes do nosso grupo NUCA, de Capitão Poço, a Ana Oliver. Mais tarde ela vai se apresentar. Estamos com a representante da saúde, Juliana Bandeira, né? Ela também vai estar se apresentando. E o tema abordado, só para relembrar, o tema abordado ontem foi sobre a valorização e proteção da vida e o combate à violência. Hoje estaremos conversando sobre prevenção da gravidez não planejada e o acesso aos contraceptivos, principalmente por crianças e adolescentes. E estaremos também, ao longo da semana, falando sobre relações étnicos, raciais e direitos sexuais reprodutivos. Eu vou iniciar, como fiz ontem, com uma leitura de um texto. Só um minuto. Falando sobre algumas adolescentes que engravidaram antes dos 15 anos, que contam suas histórias. Não está identificado os nomes reais, nem as localidades reais. Ok? Anualmente, 2 milhões de adolescentes ao redor do mundo dão à luz antes de completarem 15 anos. Além dos riscos à saúde, a gravidez precoce também pode fazer com que as meninas parem de estudar e comprometam sua posição no mercado de trabalho. Ana, de 15 anos, vive com a filha Karen, de 4 meses, os pais e 2 irmãs, em uma vizinhança violenta, em uma grande cidade. E ela estava no 9º ano da escola quando engravidou do seu então namorado, que a deixou logo depois. A Issa, de 15 anos, vive com a filha, Fati, de 1 ano, a mãe e as 2 irmãs em uma área rural. Ela foi violentada por um professor e engravidou. O professor foi suspenso por apenas 1 ano da escola. Nos últimos 5 anos, Eliane tem morado com o pai e 2 irmãos em um campo para desabrigados pelo terremoto, que arrasou o Haiti. Ela engravidou de seu namorado e teve que parar de estudar. A Mira tem apenas 15 anos, mas já é mãe de 2 crianças. Summer, de 1 ano, e Amal, de apenas 2 semanas. Vive com elas e o marido em um campo de refugiados sírios. Mulenga, de 14 anos, vive com os pais, a segunda mulher do pai e 10 irmãos em uma aldeia remota. Mesmo grávida, ela ainda continua indo à escola e sonhando em se tornar médica. E esses relatos estão disponíveis no site BBC News e vem trazer várias realidades diferentes, né? Em sua maioria, as meninas tiveram que abandonar os estudos, comprometendo assim o seu futuro. Uma que eu li sofreu uma violência, né, porque foi estuprada. E a gente vê a impunidade perante uma sociedade machista, onde o homem ficou apenas 1 ano, né, sem o trabalho e provavelmente voltou às suas atividades normais, enquanto a vida dela foi totalmente modificada. Entre outros casos, né? Esses casos não são daqui, né? Eu posso afirmar isso, que não são daqui, mas eu acho que todo mundo aqui que está acompanhando a mesa já soube de algum caso, de algum relato. A gente sabe que a nossa cultura ainda nos permite ver, de certa forma, como normal uma menina de 15 anos estar grávida. Eu mesmo eu tenho, né, a minha mãe que começou, né, a ser mãe aos 15 anos. E eu presenciei o quanto isso implicou na vida dela. Então, a gente vai começar a mesa, a nossa conversa, o nosso bate-papo, debate, com a nossa representante
da Secretaria Municipal de Saúde, Juliana Bandeira, que ela vai estar nos falando um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, meu nome é Juliane Bandeira, sou enfermeira e estou aqui representando a Secretaria de Saúde. O adolescente ele tem um impasse relacionado à sua vida sexual, ao seu cuidado da saúde, porque é um tabu. Até hoje a gente ainda vive esse tabu, né? E eu acho que, pela visão da saúde, a gente ainda está longe de quebrar esse tabu, porque a gente não tem tanto um apoio na escola, né? A gente ainda tem um assunto muito restrito de conversar. Às vezes a gente tenta aderir a esses adolescentes na área da saúde, pelo programa que existe, que é o ProSAD, mas às vezes a gente tem um certo receio dos pais, até mesmo receio do adolescente. Eu lembro que a gente teve uma ação educativa numa escola, e aí os adolescentes eles levavam muito na brincadeira. Então, às vezes, eles tendem a fazer como se fosse uma capa, né, uma brincadeira e tal, não leva muito a sério aquele assunto, mas às vezes por trás tem várias dúvidas, vários questionamentos, que é importante o adolescente saber. Então, relacionado à saúde do adolescente, a gente tem uma caixa de surpresas, tanto do adolescente, né, que pode estar trazendo para a gente, como de coisas e métodos que a gente pode estar realizando para poder tentar fazer um vínculo. E o objetivo principal, né, da vida desse adolescente é estar evitando, diminuindo os casos e índices de gravidez na adolescência. Já que, como a gente fala, a nossa vida é fase, né, da criança, adolescência, e essa adolescência ela é uma fase. Então, a gente tem o objetivo de que essa fase seja vivida da melhor maneira possível. E quando esse adolescente ele engravida, ele quebra essa fase. Ele pula de uma fase da adolescência para uma fase adulta, mas não da idade, mas da responsabilidade. Porque a partir do momento que esse adolescente ele gera uma criança, gera outra vida, ele tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade ela vem muito precoce. Então, esse adolescente ele tende a ter algumas outras dificuldades na vida, como social, econômica, do estudo, né? Dá uma quebrada nisso. Então, a gente da área da saúde tende ao máximo dar os conselhos, orientações, trazer esses adolescentes mais para as unidades básicas de saúde, com o objetivo principal de fazer com que ele vivencie essa fase da adolescência, né, realmente sendo um adolescente da melhor maneira possível. É uma fase de muitas mudanças, é uma fase que muda muitos pensamentos do adolescente. Eu tenho muitas amigas minhas que é muito engraçado, que com 12 anos era emo, não sei se vocês lembram, né? Era gótica. Tinha outras visões, vivenciou realmente as fases diferentes, as ideias diferentes, os pensamentos diferentes, e hoje em dia é totalmente diferente, já pensa outras coisas. Então, a fase da adolescência ela deve ser vivida como adolescente. A partir do momento que a menina ela engravida, ela quebra essa fase. Então, ao quebrar essa fase, ela tende a ter uma responsabilidade precoce e diminuir sua adolescência. Porque a partir do momento que você tem filho, você já não consegue mais vivenciar as coisas que a adolescência ela pode te trazer. E a adolescência é uma fase muito boa, até para o próprio conhecimento. A menina ou o menino se conhece, define, né, o que quer ser, começa a ver experiências, né, vivenciar novas experiências. E isso é muito importante. Isso é como se fosse um planejamento da tua própria vida, né, da tua própria vida adulta, aonde você tem que estudar, onde você tem que sair com os amigos. E quando você engravida, você tem essa quebra. Quando o principal problema disso é que você tendo essa quebra, você vai ter um amadurecimento muito precoce. Esse amadurecimento, ele espelha futuramente, né? Você, quando tem, por exemplo, uma idade mais avançada, você reflete que não viveu, você não vivenciou aquilo que realmente era para ser vivido na adolescência. Então, isso é muito triste, na verdade. Porque, como eu falei, é uma fase que ela deve ser vivida, ela deve ser vivenciada. E como eu falei que é um tabu, esse tabu ele precisa ser quebrado principalmente dentro de casa pelos pais.
aonde a gente precisa que esses pais entendam, né, que a realidade hoje é outra, que os métodos de vida hoje são outros, e que esse adolescente, quando ele entra na fase da adolescência, ele precisa ser comunicado das coisas, ele precisa ser orientado, né? Ele precisa ter um bom convívio em casa, na família, que é onde a gente começa a ter essa reeducação. Às vezes tem muitos pais que colocam a culpa na escola, colocam a culpa em outras coisas, mas a gente precisa começar a vivenciar essa realidade dentro de casa. Ver, minha filha já está adolescente, vou dar umas orientações para ela. Lembrando que orientações não é você influenciar o seu filho, sua filha, a começar a ter relação sexual. É você orientá-lo e prepará-lo para um certo momento que vai chegar. Porque não adianta você querer imaginar que o seu filho nunca vai manter relação sexual, que isso é uma realidade que não vai acontecer. É uma necessidade que vai acontecer. Então, todos os nossos filhos vão passar por isso. Então, você precisa estar planejando, estar mostrando isso para o adolescente e passando a segurança, que passar essa segurança é muito importante. A partir do momento que a gente tem a segurança dos nossos pais, a confiança do nosso pai, da nossa mãe, ou de algum responsável que nos cria, que nos dá amor, né, que nos passa segurança, a gente tende a lidar com mais facilidade as coisas que vão começar a acontecer. A gente tende a, se tem alguma dúvida, por mais simples que seja, eu tenho com quem recorrer, eu tenho aonde ir, eu sei quem pode me ajudar. E aos adolescentes que não têm isso em casa, saibam que na saúde a gente também dá esses aconselhamentos e também a gente abre as portas para isso, né? As orientações, as dúvidas que às vezes são simples, algumas coisas que para ele dentro de casa é um tabu, pode estar procurando a unidade ou um profissional de saúde que a gente pode estar tirando essas dúvidas, né? Amenizando, às vezes, um certo receio que fica na cabeça do adolescente, que isso só acontece comigo, com outro. Então, a fase da adolescência é uma mudança mútua na mente do mesmo, né? A gente pensa várias coisas, todo mundo aqui já foi adolescente sabe. Então, é muito importante isso, saber que a gente pode ter um auxílio, né, de alguém. Então, pais, parentes, tios, pessoas que possam ser responsáveis, já sabe que o adolescente está numa fase da adolescência, precisa ser orientado, precisa ser mostrado a esse adolescente que ele não está sozinho e fazer mesmo as orientações básicas. Caso contrário, a gente pode se deparar aí com um choque de uma gravidez na adolescência, algumas outras coisas que, se a gente for entrar no assunto, também vai dispersar, mas principalmente da gravidez na adolescência, que é uma quebra de fase, onde faz esse adolescente passar por outras situações que ainda o adolescente não está preparado. Principalmente a menina, quando engravida muito cedo, a adolescente ela tende a ter problemas de saúde. Como? O corpo ele não está totalmente preparado para uma gravidez, né? A fisiologia do corpo ela não está preparada. Então, aquela jovem ela vai sofrer de muitas dores no corpo, dores no seio, né? Como se o corpo mesmo ele não tivesse preparado para receber aquele feto. E com isso a adolescente sofre. Então, assim, na área da saúde a gente tem muito esses casos quando a adolescente ela é engravida. A gente trata o pré-natal todo dessa adolescente de risco, né? Porque é um pré-natal de risco. E tem que cuidar bastante da adolescente, porque é uma fase onde ela não está preparada para aquilo, tanto fisiologicamente, da mudança do corpo, como mentalmente, emocionalmente, que tudo isso afeta. Oi, meu nome é Ana Oliver. Eu estou aqui representando os adolescentes do NUCA. Um pouco da minha adolescência, eu soube assimilar um pouco sobre gravidez na adolescência, sobre preservativo também. A minha avó é conselheira tutelar, então é um pouco mais fácil falar a respeito. Falar sobre isso com a minha mãe não é tão fácil, porque a mamãe ela não tem tanto essas responsabilidades, porque ela já me teve com 16 anos, então já é um processo assim um pouco já dela falar a respeito. E eu tenho essa falta de falar isso na escola, porque é um tabu onde os professores não falam muito por medo dos pais brigarem, porque
pode estar acusando eles de estar influenciando a fazer esse tipo de coisa. Uma parte onde eu sinto falta é porque quando os adolescentes querem falar sobre isso, na escola não tem exatamente com quem recorrer a isso. Não tem uma pessoa certa para aconselhar a gente na escola. A respeito do que eu acho sobre isso, é que a maioria das pessoas não falam sobre isso por questões de tabu e também certo de idade. As pessoas não sabem exatamente qual a idade certa de falar sobre isso e que é certa responsabilidade dos pais falarem sobre. E os pais acham que o adolescente tem que saber isso na escola, acham responsabilidade dos professores falarem disso, só que não é exatamente assim. A real educação, onde a gente tem que aprender sobre a vida, é em casa. E os pais não falam disso. Os pais não querem falar sobre isso. As meninas, têm a certa responsabilidade sobre a gravidez, só que isso não é responsabilidade apenas da menina. Os meninos também têm que saberem disso. A maioria das adolescentes, elas têm uma certa responsabilidade. A gente está numa fase de adolescência onde a gente está descobrindo coisas. E uma gravidez não indesejada na adolescência pode causar certos conflitos, porque ali tu está numa fase de conhecimento da tua vida, só que quando tem uma gravidez, são responsabilidades completamente diferentes. Quando, a pessoa engravida, tu vai gerar uma vida. E aí chega o fato de ter certos abortos, que isso é praticamente um crime. E também, os pais acabam, deixando a filha de lado, entendeu? Não aceitam isso. Tem o certo preconceito de, apesar da pessoa ser muito nova, ser pecado, que não é exatamente isso. E o que eu deixo é uma pergunta para a sociedade. Por que vocês julgam essas pessoas? Somos todos seres humanos. Então, não basta apenas julgar. Tem que saber a respeito para poder falar e aconselhar. Olá, eu sou a Diviane Santos, eu estou aqui representando os nossos adolescentes como mobilizadora de jovens, né? Então, o que eu vim trazer para vocês hoje é a questão sobre a educação sexual, a orientação sexual na escola, a importância disso, né? Há um tempo atrás, os nossos adolescentes, eles só tinham duas maneiras de buscar informação, que era ou em casa ou na escola. Eram os lugares que eles andavam. Mas isso já passou. A gente tem a internet bombardeando eles de informações que nós, como pais e como responsáveis, a gente não tem noção do que está chegando até eles. Então, a questão de políticas públicas, né, que traga a orientação sexual para dentro das escolas seria uma maneira da gente moderar o que chega até eles da forma correta, né? Pegar, não, isso aqui eu aprendi com a minha amiguinha, isso aqui eu vi na internet, eu tenho uma curiosidade. Eles vão buscar a informação que seja confortável a eles, e não como ela deveria chegar. Então, é preciso quebrar esse tabu que educação sexual é incentivar, né, a criança a começar a vida dela de forma precoce. E não é. Até porque não tem como você se proteger, você se defender de algo que você não sabe o que é. Porque assim como tem os que buscam a informação ainda, né, que é errada, tem aqueles que não têm informação nenhuma. E às vezes são essas crianças que vão estar passíveis de todo tipo de abuso. Às vezes são esses adolescentes que vão engravidar porque não sabem nem o que está acontecendo. Eu já vi casos de uma moça que engravidou e ela falou, mas como foi que eu engravidei? Se eu não tirei nem a minha roupa. Mas não tem que tirar a roupa para engravidar? Então, assim, ela não tinha nem a noção do que tinha acontecido. Ela já foi saber que estava grávida já muito na frente, porque na cabeça dela não tinha
uma possibilidade disso acontecer. Se lá atrás, um pouquinho antes, ela tivesse tido a orientação correta, ela saberia que naquele momento o que estava acontecendo e ela saberia as implicâncias disso e saberia como se proteger. Então, o principal ponto é esse, a orientação sexual, orientar, como a enfermeira falou, a Juliane, algum momento isso vai acontecer, e que para nesse momento os nossos adolescentes saibam o que estão fazendo da maneira correta, não é? Para não se tornar um problema de saúde pública, porque além da gravidez precoce, essa adolescente que passa por isso, ou adolescente, eles vão ter problemas psicológicos, problemas físicos e problemas sociais. Porque, querendo ou não, você cuidar de uma criança, né? Assim, ainda você sendo uma criança, você não vai desenvolver os seus estudos como você poderia, você não vai ter as mesmas oportunidades de buscar um emprego com uma remuneração melhor, tá bom? E o acesso aos contraceptivos, né? Que, é criança, então eu não vou falar para minha mãe que eu já estou tendo uma vida sexual, então, eu sou adolescente, desculpa, eu não vou falar que eu estou tendo uma vida sexual, eu vou perguntar para minha amiga, eu vou perguntar para a mãe da minha amiga que remédio eu posso tomar, aí vai atrás de uma medicação sem nenhuma orientação, começa a tomar, e a gente sabe que os contraceptivos hoje em dia eles são de toda a variedade, e cada pessoa vai, né, utilizar um. Então, é preciso também que as políticas públicas elas venham atender esses adolescentes para eles não terem esse medo de procurar, né? De procurar as unidades de saúde, que eles, eu não me sinto confortável de conversar com meu pai, com a minha mãe, mas na escola tem um orientador, um lugar que eu me sinto seguro para falar sobre isso, né? Ou até a hora está acontecendo alguma coisa, eu não sei direito o que é. Eu venho de uma época que não se conversava sobre esse tipo de assunto em casa. Então, eu fui a pessoa que fui buscar por mim mesma ser orientada de alguma forma, e com certeza algumas coisas eu devo ter aprendido errado. Então, se eu tivesse na escola uma orientação, se eu tivesse por parte do governo, né, assim como tem propagandas maciças para outros problemas de saúde, por que não pegar essa faixa etária que ela é enorme e que daqui a pouco vai ser o futuro e cuidar aqui para que não haja os problemas de saúde pública lá na frente, como é o caso da gravidez na adolescência, que vai gerar outras questões. Então, meu questionamento é esse, né? Da necessidade da orientação sexual nas escolas e de mais políticas públicas para esses adolescentes. Obrigada. Olá, eu me chamo Gelta Guiar, eu sou assessor de comunicação do município de Capitão Poço, trabalho pela prefeitura. Eu quero agradecer a Jéssica, articuladora do selo Unicef, pelo convite, mais uma vez participando dessa roda de conversa sobre, hoje, prevenção da gravidez não planejada e acesso a contraceptivos. Eu estava presente ontem, muitas questões foram levantadas com relação à violência, né? E tudo isso que nós discutimos até agora, o que a Juliana falou, o que a Diviane falou, o que a Ana Olive falaram, vai direto a uma questão: informação. O adolescente hoje ele tem acesso à informação, mesmo que não seja da maneira correta ou mesmo que não seja como os pais querem que seja. Então, isso causa muitas contraversões no que é dito dentro de casa e o que o adolescente recebe fora de casa. Nós temos que ter noção de que isso aqui ele pode ser usado como uma arma ou também como um aliado ou como um grande prejuízo na criação de um adolescente. No caso de uma adolescente, mulher, que ela tem a curiosidade, ou até mesmo chega na fase que sente a necessidade, ou enfim, que ela busque, muitas das vezes ela não encontra em casa esse acolhimento. Ela não se sente confortável em abrir o jogo com os pais, porque os próprios pais tiveram uma criação onde eles não tiveram esse acesso. E nem por isso a mãe engravidou cedo, e nem por isso ela deixou de viver as fases que ela viveu. Mas, em contrapartida, existem pessoas que sim. Como a Jéssica mesmo falou da própria mãe, como a Ana Paula falou de amigas que ela já conheceu, né? A Diviane também falou da questão da vida dela, onde ela, às vezes, nem sabe se aprendeu da maneira correta, mas
que absorveu. Então, o que a gente tem que ter a noção, que eu quero colocar aqui, porque todos já falaram bastante sobre esse assunto, é que a informação ela é a base de tudo. Então, você tem que ter, você pai, que mesmo que você ultrapassou suas fases, vocês têm que ter noção que o mundo de hoje é totalmente diferente do mundo de 10 anos atrás. Prestem atenção o que os seus filhos estão absorvendo em termos de informação. Aquele momento que ele fica em casa, dentro do seu quarto, entrando na internet, vendo vídeos, vendo fotos, vendo experiências de outras pessoas, vocês têm que ter a noção de que é o seguinte, é melhor ele saber pela sua boca, da maneira que você acha correto, do que ele aprender na rua de uma maneira distorcida. A Juliana mesmo falou, é tabu? Mas esse tabu, se ele não for quebrado, você vai mexer com a saúde do seu filho. Essa criança de 9, 10, 15 anos que engravida, fisiologicamente, ela não está preparada. Ela vai sofrer mais na frente as consequências de uma gravidez precoce. Doenças vão ser desenvolvidas e você, pai, que não passou a informação, é responsável por isso. Que não trouxe seu filho, não acolheu a dúvida dele, a ansiedade dele para si e tentou ajudar. E também tem a questão psicológica. A criança que pulou essa fase, ela pulou, você quebrou a infância dela, você interferiu na adolescência dela. Ela não soube aproveitar, ela não soube ser criança, ela não soube ser adolescente e provavelmente vai ser um pai, uma mãe, um adulto frustrado. Porque ele deixou de viver fases onde, quando ele conseguir uma liberdade financeira, com os filhos já um pouco maiores, ele vai querer viver o que ele não viveu. Isso vai interferir na criação do filho, na criação da sua própria personalidade. Então, assim, são muitas questões. É um assunto muito delicado, que tudo gira em torno da informação. Informação, ela tem que ser simplesmente informação. Eu não vou falar porque isso é feio, porque isso é errado. Gente, se você não falar, isso aqui vai falar. Isso aqui vai falar. Quando a curiosidade é despertada, você vai atrás de informação. E se ela não vier do canto certo, ela vai vir do canto errado. E da pior forma, prejudicando a vida de um adolescente e provavelmente a vida de uma sociedade. É muito mais, falamos de economia, é muito mais barato investir em medidas preventivas do que a gente está gastando horrores, no que a gente está gastando de preservativo, de campanhas, disso e daquilo outro, para justamente tentar tapar um buraco social que foi criado, que é a falta de educar corretamente nossas crianças e nossos adolescentes. Quando eu falo educar, eu falo de educação familiar. Conhecimento ele obtém na escola, mas existe a educação que é a base de tudo, é a educação familiar. Então, é preciso uma reforma uma reforma social, mas também uma reforma da maior instituição que nós temos hoje, que é a família. Nós temos vários tipos de família hoje, gente. Eu sou da classe dos homossexuais. Existem famílias diferentes. Então, existem tabus que já estão sendo quebrados, mas mesmo assim continuam sendo tabus. Existem adolescentes que têm 2 mães, existem adolescentes que têm 2 pais, existem adolescentes que nem pai têm. Então, assim, nós temos vários tipos de família hoje e uma sociedade completamente diversificada. Se a gente não tiver consciência de que o mundo mudou e que as informações evoluíram, digamos assim, nada vai mudar, nada vai progredir. Mais uma vez, fico feliz, né, de ter todos vocês aqui, esses representantes, principalmente adolescentes, né, torno a dizer nesse vídeo que existe uma grande necessidade de ouvi-los. Repito também que a gente não pode partir de uma realidade idealizada, a gente precisa partir de uma realidade vivida, por isso a necessidade. Parabéns, Ana, pela coragem de estar aqui, porque a gente sabe que não é fácil para a gente, né, que vive nesse processo. Apesar de estar representando a classe homossexual, né, o Jailton, ele também é uma presença masculina,
que falar de gravidez na adolescência para mim e não falar do machismo que a gente vive é inevitável, né? Porque primeiro, para mim, quando eu ouço muito falar da gravidez na adolescência, o que vem na minha mente? Acabou a vida da mulher, né? A gente sempre ouve isso, acabou com a vida da mulher. Porque a nossa sociedade machista acha que é apenas a mulher que faz o filho. Eu conheço vários casos que o homem vai de família em família, vai fazendo filhos e mulheres sem responsabilidade nenhuma, e as mulheres que ficam com a responsabilidade, elas que vão sofrer as maiores consequências. Por quê? Porque não há aquela pressão de responsabilidade sobre o homem, e sim mais sobre a mulher. Até quando a gente vai ensinar, né, olha, te cuida, porque quem cuida é mãe, né? Não é o pai. Então, o filho que está lá escutando que é homem, ele vai entender isso também. Que isso também é para ele. Tranquilo, né? Quem vai sofrer é a mulher. Então, falar de gravidez na adolescência também é falar sobre esse outro tabu, né? Que não se fala. Às vezes a gente até escuta falar para a mulher, mas não fala para o homem, né? E existe essa necessidade aqui, eu anotei algumas falas que eu achei muito interessante, de se quebrar tabu, muitos falaram, né? Exatamente. Isso a gente vai entrar amanhã, falar sobre os direitos sexuais, a gente vai adentrar nesse assunto. Então, essa quebra de tabu, né, de que a mulher, ela não pode... E é engraçado porque, assim, a responsabilidade de cuidar quando o filho nasce é da mulher. Mas a responsabilidade de ir atrás de anticoncepcional também é mais visto pela mulher. Mas de uma camisinha, por exemplo, se você olha uma adolescente, principalmente, no supermercado comprando uma camisinha, é uma vergonha absoluta. Agora, se você vê um homem, eita, já começou, né? Então, é sempre assim, né? Se a gente tenta se prevenir, a gente é taxado. Mulher. Até nós, mulheres adultas, exatamente, fica mal vista. E é para ser totalmente ao contrário, porque o correto é usar, né? O correto é falar sobre isso. Então, a gente precisa reverter essa situação, assim como a Juliane falou, precisa se quebrar esse tabu, precisa se quebrar o tabu de que você não pode ir procurar saúde, porque senão a vizinhança inteira vai saber que a tua filha já está sexualmente ativa e ela vai ficar mal falada, principalmente interior, onde cada um fala para o outro. É preciso também trabalhar a questão ética dentro das instituições de saúde, porque a gente sabe que, principalmente no interior, a gente acaba perdendo um pouco dessa formação mesmo que é necessária dentro da área da saúde. A Ana falou muito de julgamento, e quando a gente fala dessa necessidade ética, a gente vai falar sobre julgamento. Achei perfeito ela quando ela falou, poxa, por que vocês julgam? Né? E é incrível, porque eu, como adulta, eu tenho 7 sobrinhos, uma mulher. Uma delas nasceu a bendita ao fruto, né? Ela é a mulher. E hoje eu tenho dificuldade. Eu entendo um pai que tem dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de olhar ela como uma mulher, né? Por exemplo, a minha mãe, na idade dela, já estava tendo o pai dela. Então, isso é difícil para a gente, porque a gente cuidou desde pequeno, a gente vê pequeno. É um processo psicológico também na família, até ver que essa criança, que aquele nosso bebê, está grande. Então, é um processo que precisa ser cuidado, igual o Jailton falou aqui, no seio familiar, né? A família ela precisa ser cuidada como um todo. Eu acho que para um início dessa mudança mesmo, dessa reflexão familiar, a gente deve se colocar no lugar, porque todo mundo passou pela adolescência, né? Então, às vezes, a mãe, ela aponta tanto, ela fala tanto, mas aí é sempre bom perguntar, e quando era a senhora? Como era a sua adolescência? E, às vezes, a mãe fala assim, é porque eu não quero para você o que aconteceu comigo, né? Mas é sempre bom a gente perguntar, mas como era a sua necessidade, né? Como que a senhora queria que fosse na sua época? Porque se não é uma realidade que ela quer,
que aconteça da mesma coisa, ela também tem um trauma. E esse trauma, às vezes, ela passa sem querer para o adolescente, né? Então, é sempre bom ter essa conversa. O diálogo, que nem o Jailton falou, a informação, ela é necessária de uma maneira ou de outra. Precisa ter essa visão. E eu acho que em todos os sentidos, sempre fica a frase de tentar se colocar no lugar do outro. A partir do momento que você abre a mente para isso, tu começa a tentar enxergar com outra visão o que a pessoa está vivenciando. Obrigada, Juliane. Pela Diviane, foi a importância da educação social, né? A gente falou muito ontem sobre construção, sobre mudança, e a gente sabe que não é fácil, né? Mas se a gente parar para pensar, antigamente as crianças também eram tratadas como adultos enquanto eram crianças. Antes do ECA, a criança não tinha nem direito a nada. Então, a criança era vista como um mini adulto. Então, a gente vai ver família normatizando o filho começar a vida sexual cedo, assim como a gente vai ver família que quer retardar isso o máximo possível, né? Assim como a gente estava conversando anteriormente a gente começar a mesa, que existe aquela família que, por ter muita necessidade financeira, social, a filha sair de casa é uma necessidade, porque o pai já não está mais aguentando sustentar. Não é? Então, existem vários... É muito complexo também falar disso. Que nem a Juliane colocou. Se colocar no lugar do outro é o primeiro passo. Para não haver o julgamento, como a Ana falou, para haver essa mudança social, como a Diviane falou, e para quebrar alguns tabus. O Jailton colocou a questão da informação, né, que ela, de um jeito ou de outro, ela vai surgir, porque a gente vive a era da internet, e, assim, eu achei perfeito quando ele colocou, ele pode ser uma arma, mas pode ser aliada. Hoje, por exemplo, ela vai ser uma aliada, a gente vai publicar informações, né? Mas nem todo mundo tem essa conscientização, essa sensibilização. Por exemplo, hoje a gente vive também no mundo do fake news. Existem várias mentiras na internet. Aí, quando o pai não consegue ter esse contato com o filho e não sabe a quem recorrer, o filho vai acreditar em qualquer coisa que ele escuta. Aí a necessidade da gente fazer vídeos como esse, da gente estar publicando em sites oficiais, sérios, para que a criança tenha acesso a informações sérias, para que o pai, por exemplo, né, que já tenha um acesso à internet, tenha acesso a informações sérias, né? Sobre as fases, eu acho muito importante a gente bater mesmo nessa tecla. Cada fase existe o seu momento. Quantas famílias antigamente foram negados, por exemplo, até hoje, eu não sou casada, eu não tenho filhos, e eu até falei ontem, às vezes eu me sinto uma adolescente, porque eu tenho a liberdade, né? Eu tenho a liberdade de chegar em casa e não me preocupar com alguém que está dependendo de mim. Coisas que, às vezes, uma criança, né, uma pré-adolescente de 12 anos não tem mais. Porque não teve esse acesso à informação. Às vezes, elas não têm nem noção de que existe uma outra realidade, porque isso vem há tantas gerações acontecendo na família dela, que só existe essa realidade, né? A questão da prevenção, e aí eu já vou puxar para a minha pergunta, para a gente começar a fazer a roda de perguntas. Eu gostaria que todo mundo preparasse já a sua pergunta e direcionasse para a mesa. Deixa eu ver o horário. Eu acho que a gente ainda tem tempo, talvez, de fazer... A gente vai tentar responder o mais objetivamente possível para ver se a gente consegue fazer duas. Mas eu acho que não, né? Porque ontem a gente terminou bem tarde. Mas a minha pergunta é sobre a prevenção. Anteriormente ao início da mesa, eu tenho muito essa curiosidade, né? Primeiro, eu quero expor, gente, uma quebra de tabu. Olha aqui. Essa revista aqui foi elaborada pelo Ministério da Saúde em 2018, dá para aparecer aqui embaixo. Tá? O Ministério da Saúde lançou, né, Juliane, essa cartilha. Ela foi extremamente bombardeada,
porque disseram que a escola iria ensinar a fazer sexo. Eu estou com elas aqui em mãos. Ela não fala nada, gente, sobre isso. Ela vai falar de como cuidar de uma criança. Ela vai falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Ela vai falar sobre o direito da mulher de ter o filho na idade certa, que é sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Mas ela não fala, olha, o sexo se faz assim, assim, assado. Né? Como muitos divulgaram na internet que ela faria. E a minha pergunta, objetivamente falando, é, Juliane, como, né, esse adolescente ou essa família, caso o adolescente consiga ter esse vínculo familiar, pode chegar numa unidade de saúde e solicitar preservativo, informação, como isso ocorre, de que forma seria mais saudável, se ele pode fazer sozinho. Pelo Ministério da Saúde, a gente tende aos adolescentes estarem acompanhados, ou não estarem acompanhados por nenhum responsável, né? Eles terem essa livre demanda, vendo a sua necessidade, e indo buscar esse próprio atendimento. Mas assim, na minha visão, a gente tem que ter como se fosse uma ponte, a escola e a saúde. Por quê? Os professores, eles conseguem detectar muita coisa na escola. E eu acho que todo mundo aqui já teve aquele professor que tu acha como se fosse uma mãe, né? Que tu tem assim, aquele carinho, aquele afeto. E aí você às vezes consegue, né? Porque assim, você ir até a unidade já é um deslocamento que tu vai ter que falar para onde você vai, né? Você ir na escola, não, é uma rotina. Então, às vezes, até o ir buscar um atendimento na unidade, esse deslocamento, o teu pai pergunta, para onde tu vai? A tua mãe pergunta, para onde tu vai? Ah, vou lá na unidade. Mas fazer o quê? Tu tá doente? Entendeu? Então, eu acho que esse deslocamento também já é já tem uma certa restrição. Mas, a partir do momento que esse adolescente ele necessita ir, ele quer ir, eles têm, né, as camisinhas, tanto que no posto que eu trabalho a gente deixa à exposição. Assim, não precisa a pessoa chegar e dizer, eu queria uma camisinha, não. Já tem uma caixinha onde fica, né, fica num lugarzinho assim mais guardado, onde a pessoa, quando ela vem, ela pega e fica à vontade. Mas é sempre importante, a partir do momento que a gente percebe que tem um adolescente já pegando aquela camisinha, tá procurando, fazendo uma procurativa para saber como é que esse adolescente já está tendo a sua relação. Se ele sabe usar. Se ele sabe usar, né? Se é para ele, né? A gente tenta aguçar justamente com o objetivo de ajudar. Mas existe uma formação desse profissional para abordagem? Assim, na unidade de saúde dos profissionais? Isso. Não. Assim, existe a nossa vida acadêmica. Ah, né? sim, Mas aí, por exemplo, o enfermeiro. Eu já não tenho, por exemplo, um treinamento da equipe específico, em geral, né? específico para isso. Mas aí, em relação ao preservativo, a gente tem liberado, né? Mas é sempre importante você estar detectando aquele adolescente para estar ajudando e outras coisas. Até porque a Ana falou uma frase muito importante. Tem o menino e a menina. Então, quando a gente fala gravidez na adolescência, remete tudo pelo sexo feminino. Tudo é a menina, a responsabilidade, tudo. E a gente também precisa ver o lado masculino, que às vezes usa a camisinha no ato de ejacular, né? E aí já cabe também as doenças sexualmente transmissíveis, que também é importante estar orientando a real necessidade da camisinha em relação a tudo da vida sexual. Quando você trabalha na área da saúde, é bom você saber abordar em tudo. Quando a gente começou a trabalhar, eu sentei com a equipe e falei sobre a ética profissional. Sim. Porque até mesmo quem está na unidade, né, às vezes tu observa e aí comenta, então isso é muito importante. E também uma coisa que eu acho muito legal é que, às vezes, eles não colocam pessoas para trabalhar no local da saúde que seja do bairro, justamente para manter essa ética, sabe? Sim. Que ajuda bastante. Em relação ao uso do anticoncepcional,
a gente entende que já é uma medicação, né? A partir do momento que a pessoa ela tende a tomar a medicação, já é uma responsabilidade maior. O anticoncepcional, ele gera vários efeitos adversos. Então, é muito complicado o profissional prescrever para o adolescente sozinho, em si. Porém, vendo a realidade do adolescente, né, fazendo essa busca ativa, como eu estou falando, a gente já consegue estar ajudando mais o adolescente. Como eu faço? Eu tenho uma listagem dos meus agentes comunitários de saúde, dos adolescentes que eu tenho no meu bairro. Então, eu sei quem são, né? E esse ACS eu vejo como uma ponte. Então, assim eu consigo chegar até ele, já que ele não vem até mim. Então, é um tipo de ação que ocorre. É um tipo de ação, entendeu? Então, assim, dessa maneira, a gente consegue ver um pouco da realidade desses adolescentes. Mas quando a gente planeja, marca ações para os adolescentes, é muito difícil eles irem. Muito difícil Vergonha, mesmo. né? Eles têm vergonha. Quando eu estudava na vida acadêmica, a gente fez uma ação em uma escola no Jardelândia, em Belém. E aí a gente pediu para eles fazerem perguntas em papelzinhos e foi bem produtivo, porque tu não sabia quem era quem, né? Fizeram as perguntas. E a gente tinha vários sustos, porque tinha perguntas assim que tu diz, meu Deus, a pessoa ainda tem essa dúvida? Sabe? Tipo assim, se fizer o ato, ejacular e fazer xixi, a mulher não engravida. Então, são coisas assim que a gente fica assim meio que... Então, vê que a orientação e as dúvidas, elas são básicas. Sim, né? Por exemplo, eu fui numa escola, não vou citar o nome da escola, fazer uma palestra sobre educação sexual. Primeiro, eu já estava com vergonha, né? 8º ano... E quando eu cheguei lá, me fizeram algumas perguntas que eu notei que eles começavam a fazer, porque eles são assim, né? Já para me deixar com vergonha. E como assim, eu consegui contornar, graças a Deus, a situação, eles começaram a se soltar. Então, é aquele primeiro momento que a gente tem que quebrar. Né? Como eu falei, né, naquela parte que eu falei, o adolescente na escola, ele cria uma capa de engraçadinho, brincalhão, não tá nem aí porque tu tá falando. A partir do momento que tu começa a tocar em alguns pontos, em alguns assuntos que tu sabe que são realmente ali onde ele está sentindo, tu já vê alguns olhares diferentes, entendeu? Tu já vê que tu está chamando a atenção de algumas coisas que eles têm dúvida, né? Então, por isso é importante estar atuando na escola. E é um ambiente onde estão todos, né? A informação é feita para todos. Voltando ao anticoncepcional. Esse uso, a gente sempre recomenda que passe com um profissional da área da saúde, porque, como eu te falei, são medicamentos, têm efeitos. Então, como foi falado, minha vizinha tomou, serve para mim também. Não é assim, né? Medicamento já não pode ser dessa maneira. Mas existem vários modos. Existe tabelinha, né? Exigem do termômetro para você ver a temperatura vaginal, qual o ponto que você pode engravidar ou não. Olha, eu não sabia. Hoje em dia existe aplicativo pelo celular que, se você tiver direitinho os dias de ciclos menstruais, no que é a caso, né? tabelinha, que é bem mais fácil. Que tem o lembrete, que alerta, que vibra. Isso, então ajuda bastante. Então, várias coisas a gente tem. Eu não quero tomar comprimido, a gente tem a opção injetável. Eu não quero tomar medicamento, a gente tem a opção Mas tabelinha. isso está disponível nas unidades de saúde daqui da cidade? Isso, a gente tem disponível nas unidades. Então, assim, a gente busca saber o que o adolescente quer da maneira dele. Né? Eu não quero nenhuma medicação. Não, a gente tem outra solução. Então, assim, a gente consegue fazer um leque de prevenção para esse adolescente. Perfeito. Que aí ajuda bastante. Né? Então, o que a gente está faltando mais é campanhas. A gente tem muito isso. E, como a Ana falou, é muito importante que tenha essa relação na educação, na área da educação também, né? Para que os professores também sejam orientados. Porque, por exemplo, eu já recebi ligação de uma pedagoga que a adolescente foi perguntar as coisas para ela e ela não sabia. Então, ela me ligou para ela saber as orientações para poder repassar para a adolescente. Então, às vezes, um treinamento com o próprio professor, onde ele consegue, no meio da aula, fazer uma dinâmica onde passa informações simples e básicas, e ali ele consegue detectar algum problema que já pode estar acionando a saúde, entendeu? Então, a gente consegue também fazer uma ponte. É sempre aquilo, a área da saúde a gente trabalha assim. O paciente ele não vai até a gente tem por obrigação
ter que ir atrás do paciente, que é a busca ativa que a gente fala. E com os adolescentes não é diferente. Mas a gente é o público que a gente sente mais dificuldade, é eles. É bem dificultoso mesmo. Tanto a vergonha, como a dificuldade de se deslocar até a unidade. Então, por isso que a gente pede e precisa dessa parceria, para a gente poder estar ajudando mesmo até o máximo que a gente conseguir. Assim, não é bem uma pergunta, eu vou te contar um relato. Uma adolescente chegou até mim, e isso é uma questão que costuma acontecer comigo, né? Por eu estar na frente desse movimento LGBT, né? Alguns adolescentes se sentem confortáveis em conversar comigo. Eu fico até meio com medo de passar algum tipo de informação, porque eu não sou a pessoa mais qualificada para... Eu sempre indico, procure a mãe, o pai, ou um assistente social, um agente de saúde. Mas, assim, a adolescência é a fase de descoberta, né? Então, essa adolescente em si, ela veio até mim porque ela não sabe o que ela gosta, de menino ou de menina. Só que a normalidade disso não é essa. A normalidade disso é que ela foi experimentar os dois. O primeiro foi com o menino, ela experimentou e não sabia o que fazer. Porque ela fez sem camisinha. Fez com uma pessoa mais velha e ela não teve orientação nenhuma. Aí ela viu com uma amiga, que a amiga dela disse, toma o ciclo 21. Aí a outra já disse, não, tem a injeção. Não, tem isso. Qual foi o dia que ela tomou? Tem quanto tempo? Aí ficou ela veio, me ligou, desesperada, sem saber o que fazer, chorando, pensando que já estava grávida, e tinha sido a primeira vez dela. Ela nunca tinha tido relação sexual. Então, aí tá, passou-se uma semana e ela procurou uma menina para ter relação sexual. Tipo, influenciada pelas amigas, que ela estava indecisa, que ela tinha que experimentar de tudo. Então, assim, ela não sabia o que fazer. Aí eu te pergunto, para uma questão como essa, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, o grupo, a representante dos adolescentes aqui, como seria interessante pegar um adolescente nesse perfil? Como trabalhar um adolescente como esse? Porque tu tem a questão da gravidez, né? Tá, com relação à parte biológica, homem e mulher. Mas tu tem a questão de saúde. Que doenças ela pode estar adquirindo de uma criança dessa? Porque, assim, foi a questão ela absorveu fungos. Depois eu fiquei sabendo pela mãe, a mãe meio que desconfiou e levou ela no ginecologista. A menina ficou desesperada, se trancou dentro do banheiro, me ligou, ela estava em Belém, ela me ligou, e ela disse, o que é que eu faço? Eu disse, o que eu pude dizer foi o seguinte, eu falei para você falar a verdade para sua mãe. Ela é a sua amiga. Você tem que fazer da sua mãe a sua amiga. Aí ela contou para a mãe. Aí as duas saíram do consultório do médico chorando, enfim, nessa situação. Aí, assim, eu queria saber da opinião de vocês. Qual a melhor saída que vocês acham sobre isso? A adolescência, ela é uma fase realmente de mudança e conhecimento. Nessa fase você vai se conhecer, você vai definir do que você gosta, né? Mas é claro que, assim, a sua escolha sexual não vai de você ficar testando o que você quiser, né? Vai mesmo de você, do que você sente, do que lhe atrai. Então, não precisa você se desesperar, eu tenho 10 anos, 12 anos, eu tenho que definir o que eu sou, o que eu quero. Porque tem pessoas que definem mesmo o que querem e o que gostam com 20, 25, 18, 40. Não tem idade específica. Então, o adolescente, às vezes, ele sente essa pressão de querer se definir logo como ele é, e não é assim, né? Você precisa, se você quer vivenciar isso, você pode vivenciar, pode ser orientado para isso, mas você não precisa ter essa pressão psicológica de que você já deve se definir por influência de amigos ou por influência de algum parente ou alguma coisa, né? Conhecer. E a gente entende também que, às vezes, o adolescente, ele segue aquela moda, né?
do grupo de amigos, ou de alguma escola, alguma referência. Então, você precisa definir o que você gosta, o que você sente, o que te atrai. Não porque a minha amiga testou, eu vou testar também, porque cada um é uma visão e vida diferente, então a gente precisa. E assim, é que nem aquilo, a orientação que também a gente dá para o início da relação sexual é que seja com uma pessoa que você tenha um carinho. Não é que só, porque eu tenho que perder a minha virgindade e vai ter que ser com qualquer pessoa. E isso muda bastante, entendeu? Então, assim, como esse adolescente, essa pessoa, ela deve ser tratada da mesma maneira que todos os adolescentes, normal. Só a orientação que vai partir de diferente para cada indivíduo, independente da orientação sexual dele ou não, né? Mas a orientação sobre doença vai ser para todos, né? Normais. A gente deve seguir esse padrão normal, que ninguém é diferente, independente da sua relação sexual ou não. Oi. Assim, respondendo em parte o que o Jailton perguntou, né, porque a Juliane já falou de uma parte, a gente tem que lembrar o adolescente e focar muito nisso, que os contraceptivos remédios, eles vão prevenir a gravidez, né? A camisinha masculina, a feminina. Então, Jailton, a gente tem sempre que lembrar, né, e passar essa informação para os adolescentes, que os remédios, eles só previnem a gravidez, enquanto que a camisinha vai prevenir a gravidez e as DSTs, né, que vai ser uma outra questão. E era que eu ia perguntar para a Juliane, se vocês têm essa incidência lá na unidade de saúde, sobre adolescentes, se eles não procuram antes para prevenção, se eles em algum momento procuram, se vocês, esse número é grande ou pequeno, de adolescente que te procura com DSTs ou com dúvidas sobre DSTs, né? Na unidade que eu estou trabalhando, eu estou há 2 anos. Se eu te falar os dados de adolescentes que foram lá procurar sobre DST/AIDS, é zero. Eu não tive nenhum adolescente que foi procurar sobre isso. Eu tenho que vai procurar sobre o anticoncepcional, a camisinha, mas sobre doença em si não, entendeu? Porque é que nem foi aquilo que tu comentou. O medo maior ainda, né, que seja, é da gravidez, não é da doença, né? Então, mas assim, por que para a gente já é doença? Porque a gente tem essa outra visão, a gente tem esse conhecimento, né? Para eles não. Quando se fala com o adolescente, que até vou perguntar para a Ana depois, é aquela brincadeirinha. Cuidado, tu não vai engravidar. Olha como tu tá do teu corpo. Olha, já tá uma mulherona, daqui a pouco tem homem querendo ficar contigo. Então, são essas brincadeiras. Tu não tem, olha, cuidado para te não ter uma doença. Tu não vê uma brincadeira dessa, entendeu? Olha, tu tá pronta para casar, né? Tem essas brincadeirinhas que, às vezes, magoam até o adolescente. Mas você não vê essas orientações sobre doença. Então, às vezes a gente descobre quando ela já engravida, que a gente solicita os exames, né? E aí apresenta. Mas a dúvida em si é zero mesmo. Tanto que na unidade a gente faz teste rápido para HIV, sífilis, hepatites. E aí os adolescentes não vão. Não vão mesmo. É mesmo zero, entendeu? Não é por falta de ter. É mesmo porque a procura é zero, é pouca. E assim, até adulto, a gente tende, quando a gente faz ação, que a gente faz os testes, tem vergonha ou medo de fazer e dar um positivo. Imagina o adolescente, né? Mas, assim, Ana, como tu lidou com essa fase, da tua fase de criança para adolescente, e com essas, assim, tu teve alguma piadinha dessas coisas? O que isso remete para a tua fase da tua adolescência? Te deixa com mais vergonha de procurar saber, tipo assim, de procurar saber e as piadinhas aumentarem? Ou te deixou como se fosse assim, constrangida ou não, né? E se aconteceu contigo alguma piadinha de coisas que possam ter impedido tu ter algum desenvolvimento, né, futuro na fase da adolescência? Literalmente sim. Ixi, meu Deus, tem horrores de pergunta pra mim, tipo, em relação ao meu corpo. Porque literalmente eu sou nova, mas o meu corpo é muito desenvolvido. Aí todo mundo ficava me fazendo perguntas, tipo, meu Deus, como assim? Tu tem quantos anos? Teu corpo é muito desenvolvido para tua idade. E eu ficava tipo, meu Deus, o que é que eu respondo? E
E eu chegava em casa e falei, mãe, porque eu sou assim? Meu Deus, qual o meu problema? O porquê eu já estou assim tão desenvolvida? Mas isso são relatos tipo de questão de desenvolvimento de corpo, de hormônios e tal. São os próprios hormônios do meu corpo mesmo. E eu ficava me perguntando, eu me culpava, meu Deus, porque eu sou assim? E isso tem um assunto meu, tipo, tem um relatório meu também, tipo, dizendo sobre a minha vida, tudo sobre Ana. E lá eu estou dizendo, apesar de várias perguntas, faziam críticas também sobre mim. E isso eu tive um certo problema muito grande e isso era só, tipo, em questão das pessoas me julgarem por quem eu sou e o porquê, entendeu? Aí faziam perguntas para minha mãe, meu Deus, o que é que a tua filha toma? Eu sofria muito bullying na escola porque eu sou grande e gordinha, assim. Sabe por que eu perguntei isso? Porque a gente tem muito relato assim, né? De pessoas que dizem assim, ela já deve estar tendo vida sexual, porque olha o corpão dela. Entendeu? Olha, ela já deve estar tomando hormônio anticoncepcional, porque olha o tamanho dela, entendeu? E isso faz com que a adolescente, meu Deus, se eu já sou assim, se eu tomar anticoncepcional, que tamanho eu vou ficar? Entendeu? Então já começa ali, o adolescente tem um receio, né? Então, isso é muito difícil para o adolescente, esses comentáriozinhos que fazem com que deixe o adolescente mais constrangido nessa fase da adolescência do que vai já até para um caso já emocional, de saúde mental também. Eu sofro de ansiedade e crises de raiva. Às vezes eu tenho raiva, assim, de nada, entendeu? Tipo, por motivos em que são relacionados a mim. As pessoas falam isso de mim, meu Deus, eu coloco aquilo na minha cabeça, eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo. E é uma pressão da sociedade onde isso não cabe a mim. Eu fiz um texto há pouco tempo sobre essa pergunta. Várias perguntas as pessoas perguntam para mim, quem é tu? As pessoas diariamente perguntam para si mesmo, quem sou eu? A gente não é o mesmo de ontem e nem vai ser o mesmo que amanhã. Então, levo isso comigo. Na verdade, eu fiz uma frase diferente. Foi quando ele começou a falar. Aqui na Terra, a gente tem que se permitir viver e não apenas existir. Gente, durante um tempo da minha vida, quando eu era criança, eu só existia. Eu estava ali, eu fazia o que me mandavam. Eu, tipo, o que era certo, isso aqui, o que a minha mãe falava que era certo, eu estava ali. Ok. E também, a minha mãe falava, no meu tempo não era assim. Não era assim, eu não respondia para minha mãe, eu era responsável e eu fazia o que a minha mãe mandava. E não é assim. São épocas totalmente diferentes e tu decide o que é melhor para ti. Então, é isso. Eu tenho uma conhecida que nos 19 anos ela já tinha 3 filhos. Ela começou a vida sexual dela cedo, ela tinha um parceiro fixo, que é marido dela, inclusive, até hoje. Só que a mãe dela falava, não, eu não vou dar anticoncepcional porque ela vai estragar o corpo dela, no primeiro filho. Que a mãe dela já sabia que ela tinha vida sexual. No segundo filho, não vou dar anticoncepcional porque vai estragar a vida dela. Não vai fazer cirurgia porque ela pode ter outro marido e ela vai querer ter outros filhos. Ainda é uma consciência muito, eu acho que até da sociedade machista e patriarcal que a gente vive, né? De pensar, a mulher já tem 5 filhos, minha filha não vai se operar porque se ela casar de novo, o marido dela vai querer ter filho. Não, o marido dela tem que ver que ele está casando com uma mulher que já tem os filhos que ela quis e decidiu ter para a vida dela. Isso é uma sociedade que prioriza a vontade do homem, porque eu já vi e nem decidi sobre o corpo de outra mulher. Se você tem um filho, se você tem 10, quer dizer que ela tem 2 filhos. E se ela tiver 10 maridos, ela vai ter 10 filhos? Não, né? Então, a mulher tem que decidir. Mas até eu vejo próximo a mim, a família às vezes fala, não, já tem 2, não te opera, porque está faltando tu ter um menino. Ou tu já tem 2 meninas, está faltando tu ter um menino, uma menina, vice-versa. Então, não, é o que eu falo, não, mas quem tem que decidir é tu. Não, tu quer ter mais filhos? A minha pergunta para a Juliane é quais são as dificuldades das meninas adolescentes em
tá grávida? Quais as dificuldades da gravidez na adolescência? A gente tende, primeiramente, né, como eu sou da área da saúde, a fisiologia do corpo da menina. Os seios, eles não estão preparados para o crescimento e desenvolvimento que é para a amamentação. Então, uma adolescente de 12, 13, 14 anos, né, dificilmente ela vai ter um bico do peito apropriado para fazer essa amamentação da criança. Quando é formado o bico, é com bastante sacrifício, é com dor, né? O corpo da adolescente não está preparado, desenvolvido. Então, acontece que começa a dar bastante estria, porque começa a ter um crescimento da barriga, onde aquela parte do corpo ainda não está desenvolvida fisiologicamente para aquilo, né? O útero da adolescente ela ainda não está totalmente maduro e formado para fazer um feto, para criar, né, gerar o feto. E aí começam as dores. Normalmente essa adolescente ela vai do início até o fim da gestação com dores. Essa gestante ela não consegue ter um parto normal. A maioria deles é cesariana porque a passagem ainda não está formada, o corpo, a estrutura óssea ainda não está formada para a dilatação. Então, na fisiologia do corpo da adolescente, a gente tem diversas dificuldades, porque é uma modificação onde o corpo ele não está preparado. E a mulher, né, ela é uma máquina feminina, ela foi feita para reproduzir, porém, na fase correta. Então, a antecedência dessa fase, ela cria e gera alguns transtornos nessa pessoa, nessa adolescente, né? Principalmente que, às vezes, a adolescente, ela tem um filho atrás do outro, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a ver uma brincadeirinha que estava em Facebook de o filho a toda acabada, uma coisinha assim, né? Que aí o pessoal faz muito essa brincadeira, a menina nova teve um filho, se acaba. Né? E também a gente deve tirar esse tabu que não é assim. Mas, voltando à pergunta, é importante que modifica muito o corpo dessa mulher e gera muitas dificuldades também no corpo dessa mulher. Então, a fisiologia, para mim que é da área da saúde, explicando, é um dos mais problemas. Só que a gente tem social, a gente tem de economia, né? A gente tem da estrutura da família, dessa estrutura familiar. Tanto que, às vezes, quando eu inicio um pré-natal de uma adolescente, eu peço que nas próximas consultas venham com o pai, né? Porque, às vezes, é outro adolescente. Não sabe. Então, a partir do momento eles vão ter que começar também a ter essa responsabilidade durante o pré-natal, para poder estarem sendo preparados para receber aquele bebê, né? A adolescente já está grávida, então a gente não pode julgar. A gente tem que dar estrutura da melhor maneira possível, né, para que ela possa se adaptar para aquela nova vida disso. Mas tem social, né, tem psicológica, né, que é o caso da depressão pós-parto. Da depressão, principalmente às vezes familiar, né? Eu já vi em estágios na Santa Casa, outros hospitais, a gestantezinha lá com dor e a mãe, deixa ela. Na hora de fazer, né? Agora ela vai ter que aguentar. Falta de empatia. Então, ainda mais aquela mãe que não consegue amamentar por ser nova, o bebê também vai sofrer muito com isso, né? Sofre tanto o bebê como a mãe, né? Porque gera um trauma, né? Gera dores nos seios, às vezes o leite que pedra, porque vai gerar o leite, só que às vezes não sai. Então gera muitos incômodos. Por vivência, quando uma adolescente de 12 até 16 anos tem uma gravidez precoce, a gravidez inteira, ela sentindo dificuldades, tanto de dor como desconforto, e também no puerpério. Ela tende a dificuldade na amamentação, a fisiologia do corpo dela mesmo, porque você percebe que não está adequado o corpo dela para receber, para engravidar mesmo. Sem contar com as más formações, né? Má formação, tudo isso. E principalmente, como eu falei, já que essa adolescente ela está gestante, procure fazer o pré-natal, procure para a gente dar uma estrutura, porque às vezes tem adolescente que também não vai, então isso gera mais dificuldades ainda. Gente, mais uma vez obrigada pela presença de vocês. A gente vai contar com a presença aqui novamente da Divi amanhã, do Jailton, da Juliane, eles vão estar também aqui presentes. A gente vai tratar sobre direitos sexuais e reprodutivos, que não fica longe do que a gente conversou hoje. E essa foi a nossa mesa, né, de quarta-feira.
E eu espero que todo mundo tenha gostado desse bate-papo e que a gente faça isso muitas mais vezes. Obrigada.